A todos que estão o dia inteiro aqui citando. A nossa ex-vice-presidente Nancy, o nosso super associado e também membro do Conselho Eleitoral, que é mais importante ainda que todos. E, sem poder esquecer da presença importantíssima, que é do nosso ilustre palestrante. O nosso palestrante que está aqui presente, brincadeiras à parte, vamos iniciar formalmente, porque senão vocês que estão em casa vão achar que isso aqui não é uma instituição séria e é muito séria. Então, eu quero apresentar aqui o palestrante, desejar uma boa noite a todos os aqui presentes e a todos os que estão presentes na live. E informar que a gente aqui tem uma dificuldade de ver vocês, mas a gente já está melhorando o áudio. Vocês estão ouvindo bem aí na live? Tá, para mim está ótimo, está tranquilo. Nós estamos ouvindo vocês aqui também muito bem. A gente só vai acertar porque o pessoal que está compondo a mesa não consegue ver vocês. A gente tem que virar de lado, porque o vídeo fica na lateral direita. Bom, mas com o tempo a gente vai ajustando esses detalhes. Eu queria apresentar a vocês o nosso palestrante, que é o Dr. André da Silva Alencar. Seja muito bem-vindo, Dr. André. Você está praticamente reestreando as palestras da ABAME e, principalmente, reestreando presencialmente. É uma honra muito grande recebê-lo aqui presencialmente, a gente botar essa bancada para funcionar, esse auditório lindo, enorme, privilegiado no centro do Rio de Janeiro, em plena Avenida Rio Branco. Nós somos privilegiados por termos uma sede tão bonita, tão bem equipada. E você está nos dando esse prazer, esse prestígio muito grande, que atrai a todos os outros virem estar presentes aqui na ABAME. Então, é uma honra muito grande recebê-lo. O doutor André é mestrando em Direito Público e Evolução Social pela Unisa, pós-graduado em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pelo IBMEC. E a nossa palestrante de hoje, cujo tema que ele vai abordar é simplificação de investimentos e o mercado imobiliário na pós-pandemia. Doutor André, seja bem-vindo e aproveite o tema e aproveite para falar de negócios, porque é o que todos nós queremos ouvir. Queremos um mercado econômico reinventado e funcionando, porque nós estamos precisando disso. Alessandra, queria agradecer muito a você, muito, pela honra de poder estar aqui presente. Eu sei que a ABAME é uma das instituições mais antigas e famosas do Brasil, com gestões incríveis. Eu conheço o Cid, já de outros mares, o Emílio que está aqui presencialmente. Eu sei que todos aqui presentes são pessoas absolutamente incríveis e doutas em seus campos de conhecimento. E, de novo, só meu imenso agradecimento por estar numa instituição tão antiga. Eu sei que não está presencial, mas agradecer também a Fátima e ao Guilherme Santoro pela oportunidade de poder estar aqui, e a Pietra, que também está assistindo, nossa criminalista da ABAME. Ela está ali logada, né? E ao Emílio, que eu já conheço há tanto tempo. É uma honra poder estar aqui. E eu acho que é isso, né? E a todos os presentes aqui, né? Essa imensidão de gente. E vamos fazer história conversando aqui pela primeira vez, saindo desse lockdown terrível que nos acometeu. Vamos começar?
Antes de você começar, gostaria de certificar aqui a doutora Fátima Santoro, nossa diretora jurídica e pedagógica, que sempre identificando talentos no direito e conseguiu trazê-lo até aqui. Ela realmente tem maestria para isso, identificar talentos. Nós estávamos no lanche conversando sobre isso, que a ABAME é uma instituição de igualdade. Aqui não se luta por igualdade, aqui não se luta por paridade. A gente não tem essas lutas aqui na ABAME, porque isso acontece espontaneamente, naturalmente, em todos os associados, em todos aqueles que pertencem a essa instituição. E estávamos comentando sobre isso, né, doutor André? Exatamente isso. A gente estava, alguns minutos atrás, até a Alessandra falou que a ABAME é uma instituição, eu vou usar a palavra vibração, porque de fato é isso, que é composta por pessoas que são, naturalmente, não só falam, mas são pessoas de um coração imenso, que procuram os valores e a justiça como finalidade daquilo que fazem, né? E eu mencionei a Fátima e o Gui, e tem que mencionar o Otto também, que tem um coração absurdo. O Damo. O Otto é o Damo. Se não mencionar o Damo, eles fazem parte, eu brinco, porque o meu também, que a gente brinca, que eles são os Damos. A gente, estou eu e Fátima conversando, fazendo reunião, deliberando, e eles ficam ouvindo e dando palpite, orientando, e a gente diz que são os Damos da banda. Ela não pôde estar presente, queria certificar a ausência dela, porque ela teve um imprevisto, mas pediu para eu cuidar de você com carinho. Eu espero estar podendo fazer isso de uma forma que você merece. Com certeza está. E eu vou te falar, do jeito que esse pessoal trabalha, eles devem estar movendo o país nesse momento. Sim, pode começar. Como é que eu ligo aqui no... Só para perfeito. Posso botar um pouquinho mais claro? Isso é mais confortável aqui com a colinha. A colinha é sempre bom, né? Gente, então eu queria, de novo, só agradecer, né? E a nossa conversa hoje, eu acho que a nossa conversa sempre, né? Porque, de fato, não tá? Tá, esse aqui. Sem esses imprevistos não seria a mesma coisa, falo a verdade. Deixa eu botar um grito aqui no microfone. Será que está funcionando? Agora deve estar indo, né? Existe uma análise a ser feita, eu acho que todo mundo quer num pós-pandemia, que a economia volte a funcionar, né? E mais específico, quando a gente fala de ABAME, portanto, do mercado imobiliário, a gente pensa em diversos fatores. Nós pensamos como um todo naquilo que nós queremos, podemos e devemos fazer. Numa análise de carteira como um todo, sim. Numa análise de mercado, né? Sobre o mercado imobiliário e sobre a economia como um todo, nós temos que identificar forças e fraquezas sobre aquilo que nós vamos gerenciar, aquilo que é nosso e que nós lutamos tanto para ter, principalmente no mercado imobiliário. Então, eu dividi em 3 partes, né? Uma análise geral, bem breve, bem abrangente sobre o mercado imobiliário como forma de hedge contra incertezas no mercado financeiro. Obrigado. Foi. Então, para nós conseguirmos analisar de uma maneira mais clara aquilo que nós podemos ou devemos fazer, nós temos que primeiro identificar aquilo que mais nos satisfaz ou mais nos ajuda, né? Muito foi escrito sobre propriedade, sobre mercado imobiliário, sobre real estate durante a história, né?
Eu peguei algumas frases aqui que eu acho muito interessantes, né? Land monopoly is not only monopoly, but is by far the greatest of monopolies. It is a perpetual monopoly and is the mother of all other forms of monopoly, que é do Winston Churchill. Outra, compra terra, eles não estão fazendo mais dela, que é do Mark Twain. E a última, de um escritor que eu gosto muito, que é do Ralph Waldo Emerson, que fala: se um homem uma vez reclamou comigo sobre a distância que existia entre a casa dele e onde ele estava, porque tinham terras. E o que eu sugeri para ele é que ele comprasse essas terras que nunca mais ia aparecer, como se elas fossem grandes. Nós temos um momento que nós estamos numa crise nova. Nas últimas 2 décadas, a gente passou em 3 grandes crises, né? A de 2008, que é uma crise imobiliária, a de 2010, que no Brasil a gente pode não ter sentido tanto, que foi uma junção de uma guerra cambial com uma adequação da Grécia à União Europeia, né, na emissão de moeda, e, por último, agora a Covid de 2019. As 3 afetaram os mercados de maneira diferente, né, pela composição do preço e assim por diante. Quando a gente faz uma análise sobre o aumento de preços de imóveis dentro dessa última crise de 2019, nós podemos perceber que houve, de fato, um aumento do preço. Porque você teve 3 pilares ou 3 partes que você pode analisar na mudança. A gente pode pegar uma política monetária, uma política fiscal e, portanto, uma mudança de perspectiva sobre os home buyers, né? Sobre os compradores de casas ou sobre os compradores de imóveis. Esses 3 pilares ajudaram a economia a fluir de uma maneira diferente do que, por exemplo, em 2008 e 2009, na composição de preços, né? A gente teve um aumento, por exemplo, médio nos preços de 7,3% no primeiro trimestre desse ano no preço de residências ao redor do globo. Isso é dado por alguns motivos diferentes, né? Dentro dos 3 pilares, quando a gente fala sobre, por exemplo, política monetária, você teve uma grande injeção monetária no mundo, uma das maiores emissões de moeda que já aconteceram na história da humanidade. Acho que 70% do dólar ou algo nesse sentido foi colocado em circulação nos últimos 12 meses. Você teve um grande apoio de políticas fiscais ao redor do globo, né? Em alguns países você basicamente colocou a impossibilidade de você de retirar um tenant que não tivesse conseguindo arcar com suas dívidas. Você teve um aumento, você teve injeções direto de vouchers para a população como um todo e você teve uma utilização de recursos diversos dentro de políticas que basicamente beneficiavam o mercado como um todo. Na última, que a gente botar como terceiro parâmetro de análise, nós podemos falar que houve uma tradução daquilo a talvez uma aceleração de mudanças de perspectivas dos compradores de imóvel com relação ao mercado, né? Qual é essa aceleração? Uma aceleração que foi permitida graças ao avanço tecnológico. Essa aceleração se deu por diversos fatores, mas talvez um dos mais importantes foi que você simplesmente não precisava fazer o commute entre sua casa e o local onde você trabalhava. E, nesse sentido, as pessoas procuraram comprar casas maiores, em terrenos maiores, para poderem aproveitar. A gente não sabia quanto tempo ia durar o Covid, a gente ainda está talvez uma 4ª onda, uma análise nesse sentido, e a composição de mudança, quando você vai fazer uma compra do lado do comprador, é alterada. Então, as pessoas começaram realmente a fazer compras no mercado imobiliário. E aí você atrela isso ao quê? No começo da crise do Covid-19, você teve um hiato na produção, né, de bens e produtos como um todo. Os insumos necessários para a construção, obviamente, se tornaram mais caros porque você teve um hiato. Se as pessoas não podiam produzir os bens necessários para a construção, a demanda cada vez maior,
uma produção cada vez menor, você vai ter um aumento dos preços. E não só foi no Brasil. A gente pega uma análise nos Estados Unidos, pega uma análise na União Europeia e pega uma análise na China, né? E aí você tem três perspectivas diferentes, mais similares, em momentos econômicos, em ciclos econômicos que se entremeiam, mas que não são os mesmos, né? Então, por exemplo, alguém poderia falar que a inflação americana atua na inflação brasileira, o que faria sentido, correto? A gente poderia dizer que a produção brasileira é afetada pela produção americana, assim como a gente poderia falar que a produção brasileira também é afetada pela produção chinesa ou até pelas necessidades chinesas. Bem, por que eu estou fazendo essa análise geral aqui, que é alguma coisa que provavelmente a gente já acompanhou durante esse tempo todo? Porque para eu conhecer o futuro, eu tenho que fazer uma análise sobre o passado. E eu preciso ter uma ideia da composição de preços para então eu poder, ou do lado da oferta ou do lado da demanda, entender aquilo que é melhor para todos, né? Eu quero poder vender meu produto se eu estou do lado da oferta. Bom, estamos agora no final de 2021 e vamos entrar no final de 2022. Eu volto a falar da China, da União Europeia e dos Estados Unidos daqui a pouco, porque é no mínimo interessante. A China, não sei se vocês estão acompanhando o caso da Evergrande, chegaram a acompanhar? Bom, as incorporadoras chinesas, a China muito atrevida, fazer um passo atrás, tá? Na crise imobiliária de 2008, né, e aí alguns economistas dizem que foi uma resposta do governo americano, através do Alan Greenspan, que geria o Fed americano, que queria, de uma maneira ou de outra, criar uma robustez maior para a economia, fala o seguinte: olha, Alan, a gente precisa melhorar a economia, como é que a gente faz? Alan responde: vamos através do mercado imobiliário. Inicia-se, então, o processo, isso de acordo com alguns economistas, tá? Não é, obviamente, uma visão homogênea. Alan Greenspan começa, então, a aumentar as taxas, diminuir a taxa de juros e aumentar o financiamento para imóveis, começa a facilitar a compra de imóveis. Cria-se, então, entre aspas, a bolha de subprime americana. A China, olhando para isso e achando que pode repetir em até certo ponto, mas de maneira controlada, diz que pensa em fazer a mesma coisa. Não ficou tão conhecido aqui no Brasil, porque obviamente estamos lidando com outras informações como população. Mas a China em si começa um processo de alavancagem através do mercado imobiliário. Dito isso, a China pensa que pode fazer um pouco diferente dos Estados Unidos e cria certos guidelines, ou red lines, três red lines, se não me engano, correlacionadas a quanto incorporadoras poderiam, de fato, estar no vermelho e estar leveraged para poder atuar. Todos os red lines já foram atingidos pela maioria das incorporadoras americanas e assim por diante, chinesas. Só que uma diferença entre o mercado chinês e o americano é que o americano nos afeta indiretamente e diretamente muito mais que o chinês, mesmo que a China seja uma grande compradora nossa de commodities, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o mercado financeiro chinês não é tão atrelado ao nosso mercado financeiro como o americano. Então, uma crise chinesa nos afeta, principalmente no lado de venda de commodities, mas não nos afeta tanto quanto o americano. O que quer dizer o quê? Quer dizer que nós teremos vários pontos de inflexão durante os próximos 2 anos que criam uma incerteza, criam incertezas no caso, né? Não só a área fiscal, não só a área política, não só a área monetária. Os próximos anos serão momentos de embate, inclusive ideologias sobre como será administrado o Brasil, e isso afeta nossa escolha sobre como nós vamos navegar a partir daí. Colocado isso, se nós temos no Brasil, nos próximos 2 anos, um momento de incerteza, qual pode ser a nossa posição?
Ela deve ser defensiva, agressiva. Ela pode ser progressiva, ela pode ser defensiva ou agressiva, conforme nós falamos dos nossos investimentos. Perfeito. Numa composição de carteira, eu vou concordar, eu acho que com a maioria de vocês, com a maioria das nossas vozes, vou dizendo o seguinte: diversificação é necessária. E bens reais protegem muito bem quando você não sabe exatamente o que está por vir. Como nós temos um momento de talvez mudança ou guinada política no Brasil em 2022, e pela incerteza que pode acarretar numa crise em 2022, 2023, mesmo com estoques baixos de imóveis e com uma produção que vai ter que se adequar, né, inclusive com os preços dos imóveis, o que nós podemos colocar dentro da nossa análise é quanto da nossa carteira nós podemos ter em imóveis. E aí eu falo FIIs e eu falo diretamente em imóveis. Tá? Eu não falo só em imóveis diretamente, mas em fundos imobiliários. Por exemplo, poderia haver uma análise de que a maioria dos fundos imobiliários hoje em dia são negociados a uma taxa descontada, com um yield relativamente bom, que vai se adequar conforme a taxa de juros vai aumentando. O que diria para mim que no momento de equilíbrio econômico, eles se tornam de novo, e de fato, um investimento que me parece aprazível. Do outro lado, diretamente, com os riscos tomados na compra de imóveis e assim por diante, nós podemos então pensar que eu posso inclusive colocar dentro do meu portfólio parcialmente fundos imobiliários e parcialmente, diretamente, o controle de imóveis. Sendo assim, eu diria que imóveis são, de fato, um hedge contra a instabilidade econômica e assim por diante. Gente, passando essa parte chata, minha pergunta para vocês é, vocês têm perguntas? Fica a questão. Alguém com alguma dúvida? Nós temos aqui, e aí eu fiz uma composição que eu fui acelerando aqui no preview do slideshow, que eu coloquei as diferentes análises sobre composição e os desequilíbrios econômicos que aconteceram. Tá? Por exemplo, os desequilíbrios causados das diferentes crises criaram momentos e estresses diferentes para a economia. Por incrível que pareça, a pandemia de 2019 nos afetou menos do que a crise de 2010. E nos afetou menos do que a crise de 2008. Né? Quando a gente coloca os preços da União Europeia e do European Central Bank para colocar durante a crise de 2019, dentro da primeira onda, da segunda e da terceira onda do Covid, colocando eles, vocês podem ver no gráfico que o preço dos imóveis aumentou. O do investimento dentro dos imóveis decresceu, o que pode dizer o seguinte para a gente: vai ter uma discrepância no estoque de imóveis, ou, portanto, talvez até uma apreciação no preço desses imóveis junto com a apreciação do preço dos insumos necessários para a construção. Se o estoque está menor, então a oferta é menor, e a demanda, aparentemente, continua muito boa, principalmente com os incentivos. Aqui, nesse segundo gráfico, a gente pode ver dentro das diferentes crises, né? Em azul, a crise global de 2008, a de 2010, que é a Sovereign Debt Crisis, e a em vermelho, laranja, a primeira onda da crise de 2019, de Covid-19. Vocês podem notar, então, né, que dentro dessas todas, vocês tiveram diferentes apreciações e depreciações nas intenções das famílias de comprarem residências e de empresas, inclusive. Né? Nesse gráfico seguinte, a gente coloca a composição de preço dentro de cada um desses, né? Que são os motores de investimento dentro de habitação. Eu acho que está baixinho, não sei se dá para aumentar aí. Dá para aumentar, não? Não, tudo bem, tudo bem. Basicamente mostrando o seguinte: a composição de preços foi alterada de maneira disforme nas diferentes crises. Por quê? Porque nós
viemos nos adequando conforme as crises foram batendo e de uma maneira mais rápida a atendê-las. Se a gente fosse pensar num Keynes versus Hayek, por exemplo, a gente podia dizer que Keynes realmente prevaleceu pela maneira como nós viemos nos comportando e solucionando essas crises, ou criando respostas a essas crises. Você pode ver que a composição dos preços está mais alterada em certos níveis, exatamente porque nós estamos com políticas mais intervencionistas. Se isso é ruim ou bom no longo prazo, a gente poderia até usar a frase de Keynes que no longo prazo todos seremos mortos, mas podemos afirmar que se nós não conseguimos diluir isso ao longo do tempo, os nossos filhos e netos poderão pagar mais alto pelas escolhas que nós estamos fazendo presentemente. Dentro do Outlook europeu, e eu quero que... porque são duas visões antagônicas que fazem uma análise complexa sobre o futuro, tá? Existe uma análise, talvez, otimista do Banco Central Europeu, até porque eles, de fato, precisam ser, né? Contra uma análise um pouco mais pessimista dos outros analistas econômicos, colocando inflação como um problema, e aí se você, por exemplo, pegar aqui a Cathie Wood, que lidera ARK Investments nos Estados Unidos, ela poderia falar isso já nos Estados Unidos, que o problema seria deflacionário no longo prazo, ou ao contrário de inflacionário, como a maioria dos economistas concordam, tá? E que nós não superamos, de fato, os problemas que a crise da pandemia de 2019 causaram. Os mercados do G7, né, as grandes economias globais, você consegue ver pelo gráfico que você teve uma grande depreciação, vou usar a palavra depreciação, você teve uma grande queda nos preços em 2008, com o housing crash, com o crash de 2008, depois uma estabilização com contínua elevação dos preços, mostrando que, de fato, você teve uma recuperação que continua indo e que está apoiada pelos pilares que foram aplicados. Como eu falei anteriormente, né, você teve uma política monetária muito positiva, né, para apoiar, né? Você teve um corte na taxa de juros de mais ou menos 2 pontos percentuais. Você teve um afrouxamento das maneiras de execução e os proprietários estavam mais dispostos a pagar pelas propriedades, até por causa das recentes crises, porque você muda o psique dentro de uma análise behaviorista do consumidor, né? Você teve duas e agora a terceira grande crise em um curto período de tempo, né? Em menos de 2 décadas, você teve 3 crises, o que faz o consumidor querer procurar algum nível de solidez naquilo que ele faz. Aí vocês podem perguntar, mas você não está tendo um grande investimento em criptomoeda, por exemplo? Sim, mas se você vê quem está fazendo esse investimento em criptomoeda, em sua grande maioria, é a geração Z, não são os mais velhos. E, portanto, a palavra que eu vou procurar aqui, quem mantém a casa está procurando um nível maior de solidez. E isso é um dos pensamentos que está permeando a sociedade como um todo. Ou seja, você teve 3 grandes crises em um curto período de tempo, indicando que as pessoas deviam procurar imóveis, por exemplo, dentro dos bens de raiz, né? Do outro lado, como segundo pilar, uma política fiscal, né? Doações por meio de subsídios salariais, esquemas de licença e benefícios sociais, né? Aqui eu cito o caso da Espanha, que permitiu que os mutuários suspendessem os pagamentos de suas hipotecas. No Japão pediram que os bancos adiassem os pagamentos do principal das hipotecas e assim por diante. E, por último, a mudança nas preferências dos compradores, né? Nós tivemos uma mudança também, perdão, algumas vezes eu perco foco. Nós tivemos também uma mudança, não só no pensamento que nós tínhamos no começo da pandemia de 2019, que eram muitas certezas e poucas dúvidas, né?
me deixa muito feliz quando a gente tem dúvida, porque quer dizer que não existe uma regra que possa colocar todo mundo sobre o mesmo manto. Dúvida me parece algo muito positivo, né? E assim, não só sobre o tratamento da Covid, como a gente vai fazer, se o lockdown deve ser completo, não deve ser completo, e assim por diante, mas até econômico. A dúvida me parece muito boa. E mais importante, as certezas que a gente tinha, quantos artigos a gente não leu no começo da pandemia, com certeza dizendo que talvez, a partir de agora, não haveriam mais offices, não haveriam mais escritórios empresariais para as pessoas trabalharem neles. Qual era a certeza que a gente viu, né? As pessoas tinham mais completa certeza disso. E a dúvida voltou. Ah, não, então nós vamos procurar um meio híbrido. Acho que todo mundo que trabalhou em home office durante essa crise, né? Vocês viram que tem coisas positivas e negativas. Você pede você ganha o tempo de locomoção, por exemplo, mas você perde a privacidade de estar numa reunião onde você está só com aquelas pessoas e não com a sua família do lado. E aí você, dentro de uma análise, você pode fazer também o seguinte: low income families e medium income families e high income families, como eles encararam o processo durante a pandemia. Porque, por exemplo, se eu tenho uma renda alta, provavelmente eu moro numa casa maior. Quer dizer que, quando eu estou na aula, quando eu estou no escritório, quando eu estou fazendo qualquer coisa, eu tenho uma maior privacidade, apesar de não completa, comparado a alguém alguém de classe média, né? Ou alguém do B, C, D, E, e assim por diante. Mesma análise para, por exemplo, faculdades ou cursos presenciais e aulas online, né? Então, por exemplo, muitas certezas no começo da pandemia de que acabaram as universidades presenciais. Elas não acabaram, elas se tornaram híbridas. O modelo que a gente está tomando aqui, por exemplo, que eu saiba, é híbrido, né? Você tem a vantagem da comunicação, você tem a vantagem de estar presente, né, dentro do local, podendo ter certas comunicações que você não teria ou preferiria não ter, ou nem se lembraria de ter, se fosse de uma maneira digital. Será que a gente não está cansado de só ficar olhando uma tela o dia todo? A gente passa o dia inteiro, se vocês passam o dia inteiro, por exemplo, vendo televisão, no YouTube, no WhatsApp, ou conversando no computador, foi um processo de adaptação. Mas ainda assim você perde muito do presencial. Ou seja, a maioria das empresas que a gente está vendo agora estão escolhendo, de fato, um modelo híbrido, a menos aquelas que necessitam, de fato, ou estar presencialmente ou estar de maneira remota. A China, né? Que seria o terceiro grande mercado. A gente foi para a União Europeia, passou rapidamente pelos Estados Unidos e agora a gente vai para a China. A China, como eu falei anteriormente, tentou ter um processo parecido com os Estados Unidos de maneira controlada e, de fato, não afetará o mundo tanto quanto a crise americana afetou. Pelo menos é o que nós imaginamos, né? Se vocês forem ver os dados, 5 trilhões devidos por developers chineses, 50 cidades fantasmas, 65 milhões de casas vazias. O governo chinês usou o mercado imobiliário para se alavancar. Isso, infelizmente, não pode ser mantido para sempre, a menos que você tenha um ponto de equilíbrio onde você consiga adequar às necessidades. Mesmo dentro desse aspecto, um ponto que até foi levantado por um ministro chinês falando que a diferença, por exemplo, de endividamento de um chinês comparado com um americano ou até com um inglês é muito, muito assimétrico. O que eu quero dizer com isso? Quando um chinês vai comprar a casa dele, ele geralmente dá como down payment, dá como entrada 60% do valor, enquanto um americano, deixa eu ver aqui, 3 a 6% nos Estados Unidos, 5 a 15% no Reino Unido e 20% na Alemanha. Então, mesmo que exista um aumento na unidade de implemento, a execução que será feita dentro desses imóveis também não será a mesma. Ou seja, vai ser ruim uma crise imobiliária na China? Vai. Não vai ser tão ruim quanto do americano? Provavelmente não. Brasil. Eu não sei quantos aqui assinam o valor econômico, nem sei se eu posso perguntar. Quantos aqui assinam o valor econômico? Eu assino. Vocês vão ver uma quantidade de artigos sobre o mercado imobiliário nessas últimas semanas,
aqui nesses últimos meses falando desse aquecimento que nós tivemos dentro do mercado brasileiro. Estou correto? Você teve aumentos de 59%, por exemplo, na comparação anual, né, no VGV da Remax, por exemplo, né? Você teve um grande crescimento, ventos em polpa, com um grande financiamento, né? E mesmo assim agora você está vendo reflexos singulares do que aconteceu com os espaços comerciais, né? Por exemplo, essa vacância de 22,7% durante a pandemia dentro dos imóveis. Isso, por acaso, quer dizer que isso vai continuar a curto, médio e longo prazo? Acredito eu que não. Não existe... Tem uma frase, que eu não sei se eu posso... que diz que poder, assim como o espaço físico, não fica vazio. Em algum momento haverá esse preenchimento, né? Haverá esse preenchimento por alguém que necessita daquele espaço que pode ser usado de outra maneira. Eu posso usar como exemplo aqui, apesar de serem dois momentos e dois locais completamente diferentes, acho que o Guilherme até me bateria por eu estar usando esse exemplo. Em Nova York você tem o Meatpacking District, né, que sofreu uma renovação. Você viu um acréscimo no valor do local, do Meatpacking District, que foi renovado. O que, quando a gente coloca, não para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro, que, de novo, são dois locais completamente diferentes, com pontos diferentes a serem analisados e assim por diante, podem nos indicar que, se o Rio de Janeiro... A primeira pergunta seria, o Rio de Janeiro tem para onde crescer? Você tirando do Brasil e colocando para o Rio. Se ele tiver, vale mais a pena eu renovar os locais que eu já tenho acesso? Por exemplo, o Porto, o Centro, talvez uma renovação ali do Porto Maravilha, até eventualmente para competir com o Porto de Santos e assim por diante, e um investimento estatal maior nessas áreas do centro? Não sei. O que nos indicaria que provavelmente pode haver, eventualmente pelo menos, um processo de renovação dos locais que estavam sendo utilizados. Aqui você tem um chart do porcentagem de mudança de preço nos Estados Unidos, tá? O ponto preto é os Estados Unidos, a média americana, e as outras linhas são estaduais, tá? E olhem que interessante, de 1999 até 2019. Se eu colocasse algumas linhas aí, eu diria que a longo prazo, a médio e longo prazo, sempre valeu investir no mercado imobiliário. Se eu colocar para baixo, e aí eu vier para o Brasil, né, eu posso pegar o índice do FIPZAB, mas esse só até 2015. E por último, eu posso pegar até 2021 na evolução dos preços dos imóveis, tá? Ambos do FIPZAB. O que a gente pode destacar aqui de todos esses números? Que tijolo é sempre bom. 2, que mudanças na política são naturais não só no Brasil, mas em todos os lugares que a gente analisou juntos. 3, que a incerteza econômica pode vir de diversos pontos, mas ela parece... eu diria que, por exemplo, a economia não é cíclica, né? Ela poderia ser helicoidal, né? Que ela vem de pontos similares, mas não o mesmo. Sendo assim, e eu acho que fica a pergunta para a gente no final dessa jornada que a gente fez junto, se eu acredito que o mercado imobiliário é um bom ponto de investimento como hedge contra as incertezas do mercado, será que existe algum momento bom para eu sair desse mercado ou é sempre bom eu estar dentro? Obrigado. É bom estar dentro, né? Temos que estar dentro do mercado imobiliário. Acompanhando. Continua acompanhando isso aí. Alguém tem alguma pergunta a fazer aqui? Só uma leitura, não sei se é realista ou pessimista, do cenário político que você colocou aí. A gente sabe que ano eleitoral, independentemente de quem venha a continuar ou vir novo,
sempre Você levou lá para ele. Dá para ele. Então, a gente sabe que todo ano eleitoral mexe com todos os mercados e o imobiliário não vai ser diferente, né? Essa instabilidade política que o país vive, eu acho que desde 1500, por aí, vai continuar. Então, na tua visão, você ressaltou isso, questão, eu senti um pouco de pessimismo teu nessa visão, porque você vislumbra alguma coisa, independentemente de que possa vir fulano, beltrano, ciclano? Essa pergunta é difícil, hein, Cid? Perguntas difíceis. Essa é a minha opinião. Boa noite, doutor André. Boa noite, boa noite. Antes de fazer a pergunta, eu queria fazer umas colocações. Sim, claro. Eu e nosso Mauro amigo aqui trabalhamos no mercado de capitais. Ah, bom, muito bom. Então, eu gostei muito dessa palestra, teve um pouco. Espero não ter falado nenhuma No besteira. mercado de capitais. E as pessoas me perguntam, e aí, Elinho, como é que vai ficar? Porque eu sou economista, dei aula, escrevi, essas coisas todas, né? Eu falo assim, ó, leia o craque 29. Leia esse livro que é imperdível, não? É imperdível, né? E vai ajudar a entender esse babado todo que está acontecendo aí. E calma, porque o ciclo econômico é assim. Não é nunca assim, nunca assim. É assim. Toda baixa é seguida de uma alta, não é isso, doutor? E toda alta é seguida de uma baixa e as coisas vão caminhando por aí. Quer dizer que todo mundo não quer saber de longo prazo. Todo mundo quer ganhar dinheiro para ontem. Porque a passagem pela terra é curta, né? Ele quer comprar um móvel e ficar 20 anos esperando para dar rentabilidade. Mas o que eu vejo também é que eu faço assessoria de imposto de renda desde 1972. Só vê como eu estou velho, né? Então, o que é que acontece? Eu vejo investidores com 5 milhões no Bradesco, 8 milhões. Está na hora de comprar lá no centro, que está de graça. Está de graça. Não, eu vou ficar sentado no dinheiro, porque isso vai cair mais. Então, também passa por aí, esse entesouramento, esperando que vai cair mais. E isso é perfeito, perfeito. Aliás, coadunando o que ele falou com o que você disse. A longo prazo, médio prazo, eu sempre acho que as coisas se adequam. Eu acho que é exatamente isso. Vai sempre se adequando. E aí, como é que você sai do mercado? Como é que você sabe qual é? Você realmente vai tentar time the market. Você vai tentar realmente falar, não, eu vou saber o melhor momento, o exato momento de entrada e o exato momento de saída. Pô, assim, eu queria ser tão genial a esse ponto. Meu sonho de vida, inclusive. Aqui no centro, está dando sopa, né? Está bem abaixo do mercado. Bem. Né? Agora, com todo respeito, lá no nosso trabalho de corretora, eles dizem assim, olha, para longo prazo, até Merposa é bom negócio. Merposa, sabe o que é? Aquele negócio informa. Ninguém quer ficar esperando. Quer ganhar, é rápido, tudo para ontem, é sociedade capitalista, burguesa, neoliberal. É só ganhar e tudo para ontem. Então, eles são muito indagados sobre isso, entendeu? Muito indagados. Então, as suas colocações foram perfeitas. Sinceramente, eu tenho um olhar otimista que as coisas vão melhorar. Até porque o setor imobiliário alavanca o emprego. Nós temos 15 milhões de desempregados. Não é isso? Eu não vou me alongar, não. Acho que eu já falei demais. Porque eu aprendi aqui com um colega que o bom discurso é um discurso curto. E quanto mais curto, melhor. Ponto. Sim. Então, vamos lá. Eu vou aproveitar aqui. Sim. E avisa o pessoal da live que eles são políticos. Ah, perfeito. Gente, então, eles estão falando que vocês têm que aparecer mais aqui, entendeu? Que presencial é a prioridade. Mas é para fazer pergunta mesmo, tá? Respondendo ao Cid e concordando.
eu sou um otimista a longo prazo sempre. Até porque, se não der certo, eu vou estar morto, então eu vou estar feliz. Mas eu tenho minhas preocupações com relação ao Brasil, mas eu acho que o Brasil já me provou várias vezes que ele não é nem esquerda nem direita, ele é centro. Frase esquisita de se falar isso, não é? O que eu quero dizer com isso? Dizer que ele se adequa, na minha visão, e eu posso estar errado, tá? Eu não acho que nós vamos virar uma Venezuela. Me preocupa o Brasil virar uma Argentina. Claro, e eu digo isso até pelas figuras que você tem no Brasil. De novo, eu vou invocar aqui o Gui, que vai me dar um esporro quando ele ver essa live. Mas minha preocupação é a gente ter um Perón brasileiro. Não estou falando de esquerda do jeito aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tenho problema que se o Brasil parar de fato só lidar com uma certa prática de mitologia, né? O Brasil tem nomes que nós damos aos nossos presidentes, ou pelo menos que são imputados pela propaganda desses políticos a nós. E aí, independente se é de esquerda ou de direita, nós procuramos líderes populistas. E aí, meu medo, respondendo a pergunta se eu posso estar com certeza errado, e eu agradeço ainda a indagação. Minha preocupação sempre é no curto e no médio prazo. Porque para você voltar, agora, ideologicamente, administrativamente, portanto, também, bom, há um ponto de encontro entre esses lados, você geralmente vai numa visão meio perpendicular, você concorda? Você vai lá na esquerda, bateu num presidente, veio para a direita, bateu em outro presidente. E aí, para voltar a um encaixe onde você possa progredir lidando com aquilo que tem que ser lidado com, e de novo, isso, tentando tirar qualquer política dessa arguição, minhas preocupações com o Brasil é porque existem pontos de no return, né? São pontos de no return que tem return, mas é tão caro e tão a longo prazo que eu, por exemplo, não estaria aqui vivo para ver se acontecesse. Se houvesse uma mudança político-econômica num sentido que fosse mais estreita, aliás, a palavra não seria estreita, seria aberta, fosse mais aberta, né? Nós estaríamos com problemas muito sérios. Vou falar uma coisa e, de novo, eu vou tentar me tirar de ideologia o máximo possível aqui. Se o Brasil tivesse tido um hiato de produção, ou seja, tivesse ficado mais tempo fechado, quão pior ia ser para todos nós. E aí eu coloco de outra forma. Se isso acontece de novo, porque a gente ainda não tem certeza das próximas caminhadas, 2022 é um ano singular, você concorda comigo? Se a gente pega os Estados Unidos, a gente pega... quem que está lá? O Paulo? O Paulo está na Fed, não? Colin Powell, não? Posso estar enganado. Se você pega, você vai terminar o mandato de quem está lá no Fed, tá? Ao mesmo tempo que o Biden está lá, com uma política inflacionária muito forte, e de repente ele vai tentar fazer uma mudança. Se ele tentar fazer uma mudança, é uma questão. Se ele tentar fazer uma mudança, isso impacta a gente. Se o Fed aumenta da taxa de juros lá, como é que afeta aqui? Ao mesmo tempo que o mandato acho que é o Paulo. Posso estar errado, tá? Se tiver alguém aí vendo mas se ao mesmo tempo que ele faz essa mudança, nós temos uma mudança de gestão aqui no Brasil, que não é a mesma que está nesse momento, nós vamos estar lidando com um cenário um cenário não muito positivo, né? Você vai ter o presidente que vai reassumir o cargo, se for quem a gente está pensando. Ele vai ter políticas que já estão sendo aplicadas com o tesouro enfraquecido, porque, por exemplo, quando ele assumiu... Vou falar nomes aqui, mas... Tá. Se o Lula reassume, né, você não teve uma FHC na última gestão, você acabou de sair numa pós-pandemia com uma mudança de gestão lá, inclusive no Fed. Como é que isso afeta o Brasil? E geralmente, o que acontece com o dólar em ano de eleição? Você que é economista pode me falar. Existe uma variação no preço do dólar, uma possível depreciação do real. A gente não sabe como o mercado vai se adequar exatamente, mas você já vai estar com caixa de guerra já no máximo por causa dessa eleição. Se o presidente atual não for reeleito, ele vai estar lidando já com caixa não tão forte, numa situação não tão boa, que pode gerar
que pode gerar um momento não tão positivo para o Brasil. Mas, de novo, tudo sempre é especulação. Pode ser que nada disso aconteça, na verdade. Talvez funcionem as mudanças. O ponto é que quando a gente lida com alguma coisa, a gente sempre está lidando agora com o final de 2022, né? Quando a gente começa a pensar em qualquer coisa, a gente lida com o final de 2022. O coraçãozinho para ela, tá? Só para você ver na tela aqui, o coraçãozinho para ela. Então, assim, é um cenário que eu vejo que é muito bom a gente estar... É sempre bom você lidar com segurança, com margem de segurança, né? Por isso que talvez eu tenha botado ali na simplificação de investimentos, porque eu sempre acreditei em fazer hedge da carteira. O Warren Buffett até tem uma frase que ele fala, né? Que se você tem certeza de... não é tão bom diversificar se você tem certeza do que você está fazendo, mas quem é que tem certeza? É uma indagação que ele faz. Então, assim, eu sempre tento botar, um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, um pouco... Bom, eu vou diversificando o máximo que eu consigo. Exatamente, exatamente. Então, o meu único ponto que eu estou querendo colocar aqui é o seguinte: prepare-se para o pior, mas saiba que o melhor pode vir também. Eu acho que é uma frase que qualquer um de nós diria. Agora, médio e longo prazo, eu acho que as coisas vão melhorar. Não vejo o Brasil como a Venezuela, não acho que tenha as estruturas de poder que são colocadas no Brasil para atuar dos seus diversos fatores econômicos, me indica que o Brasil é um país, de fato, de centro. Aí você pode falar, tem uma mudança ideológica, a gente vê uma mudança ideológica nos Estados Unidos e tudo mais. Mas quanto à relação à política econômica, contanto que a gente não vai mudar muita coisa. A gente vai ter provavelmente um processo de crescimento. E aí a indagação final. Se é bom em algum momento a gente sair do mercado, ou é bom a gente estar sempre no mercado? Porque se a gente mais ou menos tem uma ideia que a tendência é sempre valorizar a longo prazo e a médio prazo, até porque, né? Como é que você sai completamente do mercado? Porque você pode estar sendo o pior momento, né? É isso. Obrigado, Cid. Desculpa pela resposta alongada. Desculpa se eu falei alguma besteira. Não, minha leitura, os diálogos aqui, lá, é que as pessoas não sabem qual é a função do Estado com a função de empresa privada. O vice-presidente falou, o Estado tem que se preocupar com o bem-estar social e a empresa privada visa lucro. São duas funções completamente diferentes. Eu não sei se é mentira, fake news, mas o Tesouro Americano botou quase 6 trilhões agora, com essa crise, no mercado. E ontem aprovou 1 trilhão 200 bilhões de dólares para infraestrutura. Então, eles estão largando um pouco aquela ideologia capitalista e o Estado, sim. O Estado entra como entrou lá em 1929. Eu não quero... Não, desculpe, mas é só para concordar com destilar conhecimento, não. Mas não estou pessimista, não. Eu acho que as coisas vão melhorar. Eu concordo plenamente que eu acho que a médio e longo prazo as coisas vão melhorar. E concordando com você, eu acho que foi o que você acabou de falar, a injeção monetária que os Estados Unidos vem fazendo, vem causando a inflação, inclusive, ao redor do mundo. Né? Então, assim, é um momento que, de novo, a gente está tendo um processo de aprendizado mais rápido, porque as crises estão mais frequentes. Né? E aí, nesse sentido, isso é ruim para quem está vivenciando, mas é muito bom, porque a gente está aprendendo. Né? Então, assim, quanto mais recente for a memória da besteira que for feita, até porque nós, infelizmente, esquecemos aquilo que nós aprendemos com o tempo, melhor, pelo menos, para uma situação relativamente a que a gente tem que definir o que seria médio e longo prazo. Né? Mas a médio e longo prazo você teria uma situação melhor porque você vai ter o aprendizado de um jeito ou de outro agora. Mas é isso. Eu a longo prazo, sou sempre um otimista. E a curto prazo, eu só espero que a gente sempre tome decisões racionais. Ou mais racionais que a gente possa ter. Só isso. Obrigado. Boa noite. O pessoal da live que quer falar, por gentileza, começando pelo doutor Daniel, por favor. Boa noite. Boa noite, doutor André. Parabéns pela sua exposição. E nós, advogados, precisamos muito desses números e dessas informações. A sua live, né, a sua explanação,
me pareceu uma continuidade de uma outra live excepcional que nós tivemos, que foi do Guilherme Santoro. O Guilherme ele fez uma retrospectiva do mercado financeiro, né? Eu já trabalho nisso há 4 décadas, e ele me lembrou coisas que eu já tinha esquecido, né? E eu peguei a gravação da live do Guilherme e passei para o meu filho, que deve regular com a idade com ele, né? Que trabalhou comigo até há 5 anos atrás, e meu filho migrou no mercado financeiro e nos fundos imobiliários, porque o meu filho me acompanhava no atendimento aos meus clientes, né? Que vinham ao escritório saber que imóvel eu compro, qual é o maior patrimônio, né? E acompanhou as orientações, entendeu? Depois a gente passou a orientar para vir para as holdings familiares, entendeu? E hoje, né, eu já estou atendendo a 2ª, 3ª geração que eu comecei, eles já vêm perguntar sobre o mercado, os fundos imobiliários. E aí, eu compro um apartamento ou eu invisto nos fundos? Eu invisto nos fundos comerciais ou nos residenciais? E aí a gente precisa de números, né? Quando esse produto começou a ser lançado, né, os mais velhos têm mais resistência, né? Mas a gente aproveita para ficar espiando e estudando os resultados dos números, né? Porque o cliente ele não quer ter prejuízo. Ele é sempre ousado, mas quer ter a segurança do conservador, né? E hoje meu filho só trabalha com isso, né? Agora, a gente teve uma pandemia, e antes da pandemia tinha uma grande busca pelos fundos comerciais, né? Você citou a área do Cais do Porto, né? Que acabou sendo uma frustração, porque a gente esperava que a coisa já tivesse num movimento muito maior, né? Por outro lado, logo depois das Olimpíadas, teve alguns empreendimentos que foram congelados, né? E agora estão sendo relançados, tipo a Ilha Pura, né? A Ilha Pura na Barra foi relançada novamente nesse final de semana, e a Carvalho Rocha, que segurou anos, né? E o cliente quer ter essa orientação. Então, a gente precisa muito ter esses números, precisa ter as experiências do que acontece lá fora. Quem pode influenciar, entendeu? Quando você comentou dos Estados Unidos, eu já tinha falado, é a China. Para mim, a culpa estava na China, entendeu? Já tinha livrado, porque tudo que eu tenho é da China. E quando eu vou nos Estados Unidos, eu compro tudo da China mais barato do que no Brasil, né? Então, para a gente é muito importante isso. A gente precisa estar orientando, ou pelo menos dando caminhos, né? E esses números são fundamentais. Tá bom? Fica aí meus parabéns à tua palestra. A escolha do tema foi muito bom para a gente. Um abraço. Pelas considerações, viu? Muito obrigado e parabéns pelo filho, viu? Trabalhar no mercado financeiro, imobiliário, esse garoto vai conquistar o mundo, hein? Pois é, não é fácil. É isso aí. Antes do próximo falar, o doutor Sidney, que está aqui presente, vai falar dado para nós. Trazer um dado aqui, até pela fala do Daniel, é que com esse projeto Reviver o Centro, hoje já tem confirmados na Secretaria de Urbanismo do município próximo a 600 unidades condominiais já aprovadas. Tá? Pedido feito e já com aprovação. 2 grandes condomínios. Né? Um aqui na Rua do Acre. O outro está me faltando, acho que é ali na... Não sei se é Franklin Roosevelt, eu sempre confundo, Presidente Wilson, uma das duas. Tá? Em torno de 590 unidades, os dois, residenciais, naquele projeto de reviver o centro. Retrofitar o prédio de comércio, de não residencial para residencial. Ok? Daniel falou, eu também achei interessante que os jovens, eles resistem um pouco mais a investir no mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário é a médio e longo prazo e ele exige também um certo trabalho, né? Uma certa dedicação, que é a manutenção do imóvel. E o jovem ele é mais imediatista, ele quer uma lucratividade mais imediata
Mas ele também quer a segurança. Eu achei interessante isso que o Daniel falou. Ele quer imediatismo com segurança. E são duas coisas incompatíveis. Eu não vivi 4 décadas no mercado imobiliário que nem o Daniel. Mas, assim, um pouquinho de experiência, são duas coisas que são incompatíveis, né? Mas que os jovens buscam isso, né, Daniel? Eles querem algo mais imediato, por isso que eles hesitam tanto no mercado imobiliário. E aí acaba que a gente vê investidores no mercado imobiliário com mais idade, né? Com mais idade. Isso é algo importante, que a gente está trabalhando essa renovação na ABAME, e é um dado importante, uma constatação importante. Agora, doutora Andréa, do que você falou, antes de ir para a segunda pergunta, eu tinha uma dúvida aqui. Quando a gente estava nessa questão da China e dos Estados Unidos, você mostrou um dado que passou rápido e não me ficou afixado, que foi o seguinte: a crise dos Estados Unidos, nós sofremos mais do que a Covid? Foi isso que você mostrou ali? Foi. Os dados mostram que existe uma discrepância entre a forma que nós fomos afetados e na qualidade, não vou usar a palavra qualidade, quantidade que nós fomos afetados. Até porque nós já tínhamos relativamente aprendido um pouco a suavizar os riscos, né? Você pode notar até que a forma como nós fizemos a injeção monetária foi um pouco diferente da primeira. Nós não demoramos tanto tempo para atuar e assim por diante. Eu vou dizer que foi a melhor forma possível? Não, com certeza não. Mas eu acho que globalmente houve um processo de aprendizado, e até por estar numa história muito mais recente do que, por exemplo, em 1929, que você teve É engraçado, né? Se a gente fosse colocar, a gente teve um aprendizado muito rápido para curto prazo e um aprendizado, talvez, alguém poderia sugerir que não tão bom a longo prazo. Ou seja, a gente soube como atuar remedialmente, seria a palavra? Não. De uma maneira imediatamente, né? Mas nós estamos nos preparando para a próxima crise. Parece que é uma atitude contínua, infelizmente, o que não seria necessário, inclusive. Então, seria que o mercado imobiliário, ele, de uma certa forma, ele consegue se blindar das crises que surgem, né? Ele é muito mais seguro, bem raiz, né? Para falar, vocês não me deram como é que é? Bens reais, né? De reais, coisas, físico, é isso. Ele é uma forma de blindagem. E é engraçado que foi o que você falou, justamente quem talvez mais ganhasse a longo prazo investindo no mercado imobiliário é quem menos faz, né? Você vê uma geração Z e assim por diante investindo em criptomoeda. Não que a gente não saiba, porque de fato nós não sabemos quais vão ser as ramificações completas do que está acontecendo. Mas será que a longo prazo essa geração não ia ser mais beneficiada se estivesse envolvida no mercado imobiliário? É uma questão que se surge. Isso, interessante. Só para fazer também vou dar lá. Dizer até para complementar o que você falou, que tem um jargão que diz no mercado imobiliário, que com a nossa tradição lusitana, que vem do seguinte, que o investimento quer ver o dinheiro de cara para o sol, né? Por isso que você tem essa coisa que vem lá de trás, né? Já historicamente. Eu queria colocar o seguinte, ele estava falando, ele olhou para trás e fez assim. Eu queria colocar o seguinte, quando eu era jovem, eu tinha uma visão de longo prazo. Agora eu estou com 7,6. Minha visão é curtíssimo prazo, porque daqui um pouco eu fui. Esse negócio de 12 longo prazo não existe. Mas isso daí, eu quero colocar aqui. Mas, Elinho, isso é uma questão que você está colocando importante, porque a gente tem que estar sempre... Hoje nós já estamos atraindo jovens, né? E a gente tem que sempre lembrar que nós somos vitrines para os jovens.
E você falou uma coisa importante, mas isso para você agora. E agora, pelo que eu lhe conheço, você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. Então, o jovem precisa entender esse valor que o mercado imobiliário traz, que tem coisas que são imediatistas, sim, mas tem outras que não são. E aplicar em bolsa, aplicar no mercado de ações, você também perde muito, o risco é maior. Agora, o mercado imobiliário, você tem um risco menor, é um investimento a longo prazo, para que o que hoje ele é jovem chegue à sua idade de 76 anos, colhendo os frutos daquilo que ele plantou. Então, esse é um valor importante que a gente tem que passar para os jovens que hoje estão pensando de uma forma mais imediatista, entendeu? E blindado, porque o mercado imobiliário tem, segundo as conclusões do doutor André, uma blindagem contra as crises, o que os outros mercados não têm. Os outros mercados, eles são realmente afetados em primeiro lugar. E a Covid, apesar da gente ter passado por toda essa cidade fantasma, as cidades fantasmas, e que atingiu o mundo inteiro, segundo os dados estatísticos que ele nos trouxe, o mercado imobiliário foi menos atingido. Então, são dados que a gente relevantes e que a gente tem que defender, porque é o nosso mercado. Agora, uma dúvida que eu tenho, que eu queria colocar para o doutor André, para passar para o pessoal também que está em casa assistindo, participando, né? Com relação ao preço, você falou assim, o importante é se manter no mercado, né? Porque aqueles que saem não acabam não colhendo os frutos, porque se o Elinho tivesse saído lá no início, hoje ele não estava rico como ele está, cheio de patrimônio. Aí eu pergunto a você, saber respeitar e a curva do preço seria a solução para se manter nesse mercado? Porque por exemplo, no Rio de Janeiro, o valor, houve uma perda no valor dos imóveis de um tempo para cá, né? Mas também, na época do boom imobiliário, os preços foram também exageradamente absurdos. Então, nós não queríamos, dentro de uma crise, em que o mundo inteiro estava em crise, a gente manter os preços do boom, entendeu? E eu acho que a resistência que houve também no mercado imobiliário, isso é um achismo, porque eu não estou falando isso com base em nenhum valor estatístico, nada disso, é só um achismo meu. O que eu vejo no mercado imobiliário é que os investidores desse mercado não querem ter perda nenhuma. Então, eles querem manter na crise o preço do boom, quando estava no pico. Então, eu queria só, se você concorda com isso, uma explicação. O jeito que é manter o preço do dólar. Mercado é mercado. Se tem uma nota de $1, você vai vender pelo preço de mercado, não precisa não. Né? Tem €1, mas tudo tem preço de mercado. Até esse lixo que o sujeito pega na rua para vender lá no Ceará, tem um preço lá, papelão, não sei o quê. Não adianta você estar brigando com o mercado. Queda de braço, você vai perder. Sim. Com perfeitas colocações. Entre vocês dois, inclusive. Existe uma diferença entre valor e preço, né? E, de uma maneira ou de outra, você está lá precificado junto ao mercado. Você não vai ganhar do mercado porque você quer impor o preço que ninguém está cumprindo. Eu posso cobrar 1 milhão por isso aqui e ninguém vai comprar. Né? Não tem como impor, não existe como ganhar do mercado. Agora, o que eu digo e de novo, eu acho que realmente nós nunca queremos perder, mas perder é inerente ao ser humano, principalmente no investimento. E quando a gente fala de... Eu falei isso para a tia Goiás Neves. Ela falou, eu só entro para ganhar. Eu não entro para perder. Sabe o que a velhinha falou?
quer dizer que o senhor advogado, já, só para ganhar? Eu falei, sabe por quê? Eu vivi uma sociedade capitalista, burguesa, neoliberal, que a gente só pensa em ganhar. E a gente ganha a infância, perde a infância. A adolescência, perde a adolescência. Vem a fase adulta, perde. Chega velho, morre. Deixa tudo por aí, perde tudo. E ela, depois ela me ligou, me dando razão. Isso é verdade verdadeira, está coisa chutando. É isso, mas é isso. A gente está aqui para ganhar. De novo, é nisso que a gente fala de diversificação, e é por isso que eu diria até que para os mais jovens fosse tão importante que você pontuou perfeitamente. Você quer estar numa quantidade de classes de ativo que cria uma robustez para você que você possa fazer hedge contra o mercado. Eu posso comprar na baixa, né? E eu posso vender na alta, e eu de fato posso fazer isso. Eu não preciso acertar o timing do mercado, que é o momento mais caro e o momento mais barato. Mas o que eu digo de não sair do mercado é você conseguir estar sempre ativo, analisando e com alguma pele no jogo, para dizer o seguinte: olha, digamos que eu tenho uma ação, eu vou falar de uma empresa, vou usar como exemplo, tá? Um IRBR3 da vida. Na época que estava valendo, sei lá, 20, eu acho que foi a 30 alguma coisa, né? O comprador daquela ação podia falar o seguinte: olha, eu vou acompanhar essa ação, eu acho que ela deve ir até os 30 e alguma coisa, só que eu não vou manter ela depois, porque eu não sei se o valor dela, se o preço dela justifica, não é o mesmo que o valor, né? Existem momentos de compra e venda. E você pode se desfazer, você pode tirar uma posição sabendo que o valor e o preço já não mais batem, né? A ideia é você comprar bons ativos a preços justos, né? Um valor maior no patrimônio. Tanto que eu acho que é isso que se faz de imóvel. Vocês podem até ensinar isso melhor para mim do que eu poderia tentar fingir que sei aqui. Que é, olha, se esse imóvel ele está numa boa localização, ele é um imóvel bom, que atende às necessidades, eu acho que essa região vai valorizar. Eu tenho a tendência a acreditar que haverão ajustes dentro das políticas do governo para ajudar ao financiamento de imóveis. Será que não é uma boa compra que eu vou fazer? Então, assim, é importante estar no mercado. Fisicamente no mercado, quando eu falo fisicamente, seria mentalmente estar atento e não simplesmente descartar. Perdi uma vez e, portanto, vou perder todas. Análise do que compõe a sua decisão para, então, você tomar a melhor decisão possível. E é uma análise difícil de se fazer, né? Porque senão todo mundo aqui seria trilhardário. Ele claramente é, né? Porque ele veio de Ferrari, cara dele que veio de Ferrari. Mas assim, a gente tem uma análise a ser feita a longo prazo. O que eu não deixaria de fazer nunca é pensar em todas as classes de ativo e me conhecer, né? Porque se você não se conhece, eu vou investir numa coisa que eu tenho zero chance de emocionalmente controlar. Eu diria que talvez controle emocional fosse muitas vezes mais importante do que inteligência para manter um patrimônio sempre crescente. Mas é a opinião própria de mim. Doutor Felipe Bento, por favor. Olá, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí a apresentação, né? É um tema que eu me sinto bem, digamos assim, eu sou entusiasta do mercado imobiliário, né? Mercado financeiro, né? Atuo aí como investidor desde 2018 no FII. Consegue me ouvir? Sim. Conseguimos sim. É que eu invisto em FII, né, desde 2018 e Bolsa de Valores em ações desde 2010, 2011. Né? Sofri um pouquinho aí, bastante com a Lava Jato, perdendo 50% da minha capital com a Petrobras, e percebi que meu objetivo não era lá entrar no mercado de ações, e sim no mercado de FII, depois que eu me descobri o meu perfil, que era previdência, com foco na minha carteira, fazendo a previdência, criando, né, o meu portfólio para previdência.
foram vários os pontos, né, que bem interessantes, né, na live, aqui perdão, na apresentação, e eu queria ressaltar uma coisa dentro desse tempo, né, que eu invisto desde 2018 em fundos, e minha carteira, né, digo que é 80% fundo imobiliário, o restante é mais para fundo de reserva, né? Depois de iniciar a pandemia, né, eu sofri bastante alguns fundos, né? E o que sofreu mais foi fundo de shopping, inevitavelmente, né? E comecei a ser um pouco mais audacioso, né? Em Lages, né? Embora Lages tenha sofrido bastante, né? Por exemplo, aí no centro, né? Presidente Vargas, enfim, né? Mas o fato, né, é que, no meu ponto de vista, tá? É que o mercado imobiliário, né, de fundos imobiliários, ele apesar de ser renda variável, meu ponto de vista é ótimo para renda previdenciária. Primeiro, porque vai garantir a, 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 a vai garantir a segurança do investidor, né, ficando praticamente imune à inflação, considerando que a maioria dos contratos, né, são regidos ou pelo IPCA ou pelo IGPM, né? Agora, tem outras divergências, tá? Quer dizer, não é tão simples, né? A gente tem fundos de papéis, que hoje em dia, dependendo do fundo, é muito bom, mas o risco é muito alto, e desde aqueles fundos mais, digamos assim, menos rentáveis, que é logístico, mas ainda assim é os mais seguros, do meu ponto de vista, né? Assim, em relação a simplificar, e eu não vejo o investimento mais simples do que fundo imobiliário. E a diferença, né, no meu ponto de vista, né, do fundo imobiliário para um investimento na compra de uma propriedade, né, independente de qual seja, né, é o preço. Né? Enquanto que na propriedade, numa sala comercial no centro, por exemplo, ainda que com preço baixo por conta da crise, esteja valendo aí talvez 30% mais ou menos abaixo do valor real do mercado, perdão, valor de avaliação, o retorno, né, no FII, no fundo imobiliário, é muito melhor, e aquela pessoa que não tem capital, né, pode investir tranquilamente. Fora a questão da vacância, né? Temos muitas salas aí no centro e shoppings também com receitas reduzidas, né? Já no FII a gente tem uma equipe, né, especializada no segmento, que reduz consideravelmente consegue reduzir consideravelmente digamos assim, essas perdas, né? Essa vacância financeira. Então, sou entusiasta, né, do mercado imobiliário, do fundo de imobiliário. E em relação à questão política, né, eu vejo o mercado, né, a questão política no fundo de investimento, né, imobiliário, eu vejo mais como ruído do que um problema, ou seja, algo momentâneo, né? Porque, basicamente, a questão que vai influenciar numa perda de receita, né, é uma má gestão ou um inquilino ali que não está com um problema financeiro no seu negócio e pode acabar
realmente ficando inadimplente, né? Mas, no contexto geral, né, eu não me recordo aqui no Brasil, né, apesar de ter começado a investir em 2018, eu não me recordo de ter tido crise no Brasil, uma crise imobiliária, né? E de todos os apontamentos, né, eu resumo aqui, de todos os apontamentos que todos fizeram, né, eu faço das palavras as minhas também, né? E Felipe, você está falando... Felipe, né? Felipe. Você está tão certo que a gente vê a diferença, por exemplo, entre um HCTR11 e um HGLG11, né? No rendimento deles. Então, assim, você consegue claramente ver. Só que é importante a gente sempre ter em mente que o imóvel próprio, né, quando a gente investe em imóvel diretamente, tem suas vantagens também. Eu, por exemplo, sou um entusiasta de fundos imobiliários e por diante. Mas, algumas vezes, se você está no mercado, se você conhece o mercado mais afim, se você é um comerciante de imóveis, você pode dar uma pegada, muitas vezes, que o gestor do fundo não tem. Eu estou junto com você nessa. Eu sou investidor, adoro fundos imobiliários, mas a gente nunca pode tirar as vantagens que existem em você lidar diretamente com os imóveis, que podem ser muitas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver acesso a uma informação que, por exemplo, rua X e Y vai ser afetada por tal compra e blá, 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 é claro que o controlador de um fundo também pode ter reports pagos para exatamente falar mais do que ele, só que dependendo da minha posição, eu posso ter uma vantagem técnica com relação a ele, né? É claro que a gente fica... a diferença entre morar em uma casa e um apartamento, nesse caso, né? Numa você tem riscos maiores, mas ela é sua, né? Você está, sua entre aspas, você vai ter que gerenciar ela como um todo, e no apartamento você está vivendo num condomínio, né? Ou seja, ela é gerenciada e diluída. E aí uma análise como um todo. Os FIIs, para mim, de novo, concordando completamente com você, preço e valor. Se eu acho que o valor se eu dou o valor, por exemplo, que eu acabei de mencionar, da HCTR, né, 11, se eu acho que ele vai valorizar um pouco mais, eu não estou dizendo que isso não é indicação de investimento, deixando isso bem claro, está dando um exemplo. Se eu acho que ele vai valorizar um pouco mais e está num preço justo, por que não comprar? Né? E é aquela tal história. Aí eu, de qualquer maneira, vou ter lá no meu mês, isento de tributo, o meu dividend yield lá garantido, sei lá quanto está dando, mas vou ter meu dividend yield relativamente alto, exatamente porque eu estou numa classe diluída de fundo, né? Então, assim, é muito positivo. Eu concordo completamente com a sua visão. E doutora Alessandra, muito obrigado pela possibilidade de poder palestrar aqui. Muito obrigado pelos presentes. E agradecer também ao Emílio, que está em algum lugar. Tenho certeza que ele está aqui. O Emílio ele tá presente. Não presencialmente, mas está aqui na live. Não é, doutor Emílio? Doutor André, foi uma live maravilhosa, uma palestra sensacional. Eu fico feliz de ver meus associados maravilhosos debatendo, falando, fila para falar. Isso é a ABAME voltando a acontecer. É ruim quando fica todo mundo calado e ninguém quer dar sua opinião, fazer sua reflexão. Eu gosto de ver o associado refletindo, expondo a sua ideia, né? A sua história. Essa é a ABAME. Daniel, quer falar mais alguma coisa, Daniel? Você está aí falando? Não, está tranquilo. Também só reiterar perdão. Adorei a tua palestra, André. Espero que você volte em outras oportunidades, com outros temas também do mercado imobiliário. Eu agradeço demais e que a gente sempre possa encontrar assimetrias no mercado para fazer muito dinheiro. Isso aí. Gostei. Muito obrigado. Doutora Alessandra, Nós não vamos embora, porque a gente tem um comercial ainda para fazer, que é o nosso ENAI, nosso segundo ENAI virtual.
e 17º ENAI, que vai acontecer agora nos dias 29 e 30 de novembro. Importantíssimo todos se inscreverem, as inscrições já iniciaram, porque a gente tem um número de vagas na live. A gente tem um número limitado. Então, quem não se inscrever correndo vai ficar de fora e vai ficar chorando, porque vai ser um sucesso esse ENAI. E eu gostaria também de lembrá-los que nós estamos com uma campanha importantíssima, que é Traga Mais Um. Essa campanha significa que você tem que trazer mais um associado, de preferência jovem, para a gente renovar os quadros da ABAME, a gente ouvir debates superaquecidos, esses jovens que nem o Felipe, falando aí dos investimentos no mercado imobiliário, no fundo imobiliário. Daniel, traga seu filho também, para que o doutor Daniel, o doutor André se sinta em casa, né? Debatendo bastante. E esse Traga Mais Um é que aquele que trouxer maior número de associados no dia da nossa festa, de final de ano, de Natal, nós vamos dar uma premiação para aquele que trouxer mais associados. Então, não fique de fora também dessa campanha, porque a gente tem que... a gente quer premiar, né, Caroline? A gente quer premiar. E, doutora Sula, a Sula ainda está aí? Doutora Sula, meus parabéns, você foi a primeira a se inscrever no nosso ENAI. Você é sensacional, Sula. E, olha, já preparou... Posso perder, né? Mamãe Noel, porque você vai ter que dar bastante brinde, bastante presente de Mamãe Noel na nossa festa de Natal. Posso perder o ENAI de jeito nenhum. Muito obrigada, Alessandro. Parabéns. Boa noite a todos. Querida sua homenagem, oi. Um pedaço do bolo agora, tá? Um beijo para você. Opa! Um pouquinho. E o biscoitinho, tá, Cícero? A tua carinha é boa, hein? Legal. Doutora Alessandra. Beijo. Obrigada. Oi, minha amiga. Doutora Alessandra, gostaria de parabenizar o doutor André pela sua exposição, muito interessante, muito boa, e participando também da campanha. Eu vou ganhar um brinde, eu fui a primeira a me inscrever no ENAI. Prosseguindo também, eu gostaria de participar dessa campanha Traga Mais Um, indicando o doutor André Alencar, o meu candidato à ABAME. Desde que eu conheço ele, ele está nessa campanha. Ô, Emílio, desculpa, mas ele não vai para sua contabilidade, não, porque ele está na minha, porque ele já está ocupado aqui, desde que ele chegou. Então, ele está na minha contabilidade, tá? Não vale, aí não vale. Um abraço, doutor André, muito boa exposição, está de parabéns. É uma honra poder estar com você, doutor Emílio, é uma honra inenarrável, indescritível estar com vocês. Um forte abraço a todos. E agora a gente vai ter que se ausentar da live e nos despedirmos de vocês, porque a gente vai ter que lanchar. Porque tem um lanchinho bem gostoso, né, doutor? Olha, vocês estão perdendo o champanhe e o caviar. Falo nada não, mas vocês deviam estar aqui, tá? Só... Eu queria agradecer a presença de todos. Um beijo a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela exposição aí ao doutor André e à presidente Alessandra. Pena que eu não estou te vendo, mas eu sei que você é jovem e novo associado, Felipe. Seja bem-vindo à casa. Eu conheci a ABAME através da doutora Sula. Doutora Sula que me levou. Sim, ele é meu afilhado, Um beijo do Sula. Outro, Felipe. Muito bom tê-lo aqui participando. Gostei da tua interação aí, hein? Está envolvido, é isso aí, comprometido, parabéns. Eu só não adicionei duas coisas interessantes que eu sou entusiasta. Primeiro, investir em Maricá e segundo, comprar imóveis em leilão. Isso aí.
Isso aí, se quiser, você dá para essa turma aí administrar imóveis, porque está cheio de administrador de imóveis fera aí. É isso aí. Forte Boa abraço. noite a todos. Beijo. Beijo.